glória o cobrirei. Salvação, vida sem fim, e de glória o cobrirei. Quem habita no abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor onipotente, diz ao Senhor: és meu refúgio e proteção. És o meu Deus no qual confio inteiramente. Ele chamará por mim, então ouvidos lhe darei. Salvação, vida sem fim, e de glória o cobrirei. Salvação, vida sem fim, e de glória o cobrirei. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz a nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro domingo da Quaresma. Você que participa conosco desta Eucaristia pela TV Santa Cecília, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e queremos também rezar por você, pela sua família, colocando também a sua intenção no santo sacrifício do altar. Santa Missa a todos. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. No instante de silêncio, coloque no coração de Deus a sua intenção, o seu agradecimento. Vamos rezar pelo Papa Francisco, pela Igreja, pelos enfermos, pelos desempregados, pela nossa comunidade e pela conversão de cada um. Concedei-nos, ó Deus onipotente, que ao longo desta Quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Deus está sempre próximo de nós.
Chama-nos a fidelidade e a vitória sobre a tentação. Ouçamos atentamente a palavra que nos orienta. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhum das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário, morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E colheu um fruto, comeu, e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então, os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tangas sobre si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me, lavai-me, todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com vosso Espírito generoso. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará
o vosso louvor. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Também, o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também, pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra. Não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra. Cristo palavra, Cristo palavra, Cristo palavra de Deus. O Senhor esteja convosco.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. Ele disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A resposta do Salmo responsorial desta liturgia: Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós, é a chave de leitura para compreendermos o que Deus pede de cada um de nós. Na primeira leitura, extraída do livro do Gênesis, temos a presença de Deus e sua ação. Nesta presença divina, podemos vê-lo em dois aspectos. Primeiro, como oleiro, segundo, como agricultor. Como oleiro, Jesus cria o homem do pó e desta forma sopra em suas narinas para que o homem tenha vida. Portanto, quem dá a vida é Deus. A vida provém de Deus e de mais ninguém. Como agricultor, Jesus também criou a árvore e os frutos, dando o fruto para o homem. Interessante perceber esta ligação entre homem e fruto, entre a humanidade e o planeta. E percebemos que naquela época havia uma grande harmonia. Através de uma pequena crise chamada serpente, a morte entrou no mundo. Por causa da astúcia da serpente, ela pôde tentar a mulher para comer de um dos frutos proibidos por Deus. E percebemos que esta crise entrou no coração do homem para romper essa ligação, esta unidade, esta corresponsabilidade do cuidado, do zelo e da vida. Na antiguidade, a serpente
era vista neste sentido. Primeiro, a serpente era a personificação do poder. E o reinado daquela época era um reinado fortificado pela autoridade e pelo poder, mas um poder para poucos, um poder que não alavancava a vida e que não dava a esperança para o povo. E segundo, no Egito, o faraó usava uma tiara com uma serpente no meio. Essa serpente era o olho do sol, uma divindade daquela época que fazia do faraó um homem poderoso, mas não um homem da vida, um homem da justiça. Enfim, o que esta leitura tem a ver conosco nos dias atuais? Como estamos valorizando a vida e o planeta? Como estamos cuidando da casa comum? Como estamos vencendo a crise chamada serpente? Será que ela tem nos tentado? Será que ela tem provocado o nosso coração de uma forma negativa, nos distanciando daquilo que é de Deus, promovendo a vida, o amor e a reconciliação? Pensemos um pouco nisto. Já no Evangelho, temos as tentações do diabo diante da fortaleza de espírito na pessoa de Cristo. Interessante perceber que o texto começa assim: o Espírito conduziu Jesus ao deserto. Após o seu batismo, Jesus, cheio do Espírito Santo, fora impulsionado para o deserto, para viver a sua quaresma, para viver a sua espiritualidade, para viver um momento de oração, distante de tudo e de todos. E a palavra de Deus o alimentava, a palavra de Deus o sustentava, o Espírito Santo o iluminava, para que espiritualmente ele pudesse estar diante de Deus, para que após os 40 dias de jejum e de oração, pudesse realizar o seu ministério público, libertando, curando e dando vida plena a todos. O número 40 é um número simbólico. Vamos olhar um pouquinho para o Antigo Testamento. 40 dias de dilúvio, 40 dias em que Moisés ficou no monte, diante de Deus, para receber os 10 mandamentos e depois colocá-los no centro do povo de Israel. 40 dias em que Elias percorreu o seu deserto para fugir de algumas circunstâncias de morte, e ali fora protegido por Deus e pela palavra. 40 anos em que o povo percorreu o deserto rumo à terra prometida. E aqui, 40 dias e 40 noites em que Jesus se alimentou da palavra, jejuando de coisas externas. No último dia, Jesus sentiu fome. Aparentemente, percebemos que o físico de Jesus está enfraquecido por causa da fome. Mas sabemos muito bem que o seu espírito está fortalecido, porque se encontrava em oração em Deus. E nesse momento, o diabo começou a tentar o físico de nosso Senhor. Primeira tentação, a fome. E qual foi a resposta de Jesus? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, o fortalecimento espiritual, o pão da palavra, a Eucaristia, a oração, o fortalecimento de uma espiritualidade que nos faz cada vez mais fortes para estarmos diante das pequenas tentações espirituais e também externas. A segunda tentação, o poder. Eu lhe dou tudo isto se realmente você me adorar. Esta tentação, às vezes, acomete
o nosso corpo, a nossa consciência e também o nosso espírito. E a terceira tentação, a questão religiosa, o prazer religioso, ou seja, a questão da zona de conforto. O diabo oferece tudo aquilo que aparentemente é dele, para que Jesus pudesse cair. E naquele momento ele dizia: os teus anjos irão te amparar, fique tranquilo. Ou seja, você está assim com Deus, você está ligado com Deus, os teus anjos não te deixarão cair. É a questão da zona de conforto que muitas vezes nos faz cada vez mais desta forma. Não preciso mais rezar, não preciso buscar mais a Deus. Para que ir à missa? Para que rezar? Para que estar ligado a Nossa Senhora, a um santo de devoção? Primeira tentação, a fome. A segunda tentação, o poder. A terceira tentação, o prestígio religioso. Somos tentados constantemente por estas tentações diabólicas e tantas outras tentações. Qual é o nosso alimento para vencermos o diabo? O jejum, a oração e a caridade. Jejuar significa abster-se do alimento, do poder, do prestígio, das obras mundanas. E é necessário buscar cada vez mais o silêncio para que o Senhor fale profundamente em nosso coração. Você que está em casa, quais são as suas tentações? O que o diabo tem colocado diante de você, diante da sua família? E você é convidado também nesta Eucaristia a prover do jejum, da oração e da caridade, para que juntos possamos vencer o tentador. E como o pecado entrou no mundo? Pela desobediência. Se em Adão entrou a morte, em Jesus impera a vida. Se em Adão entrou o pecado, em Jesus impera a liberdade. Se em Adão entrou o esvaziamento de si e de Deus, em Jesus entrou a glória. Às vezes somos vazios de nós mesmos e de Deus. O que podemos permitir com que o nosso coração seja novamente repleto da graça, da bênção, do amor e do fortalecimento espiritual? Encontra-se nesta segunda leitura. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará por uma situação de justiça. É através desta mediação de nosso Senhor Jesus Cristo que vamos retomar a justiça, a promoção humana, a vida, a reconciliação e a paz. Peçamos a Deus que nesse primeiro domingo do tempo quaresmal possamos, fortalecidos pelo Espírito, pela palavra e pelo jejum, vencermos as tentações do diabo. E que Nossa Senhora, a Mãe Aparecida, a Mãe do Amor, a Mãe da Ternura, esteja também conosco neste itinerário quaresmal. Não tenha medo do deserto, não tenha medo de ficar alguns dias em oração, em reflexão. De vez em quando o demônio vai te cutucar. Pare de rezar, pare de jejuar, não fale com alguém da sua casa, não vá à missa hoje, não faça o bem, não seja compassivo, não tenha compaixão no seu coração, não vale a pena, Deus não é tão forte assim. São as tentações do diabo para te livrar cada vez mais deste grande deserto espiritual. Que os teus ouvidos estejam aguçados, que teu coração esteja aberto para saber separar a voz de Deus com a voz do diabo. O que é de Deus, o que é do inimigo. E que você possa optar pela vida e por Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalecidos pela presença de nosso Senhor, juntos
professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai, preces da comunidade. Apresentemos ao Pai nossas preces. Em Jesus, somos fortalecidos contra toda tentação. A cada pedido, digamos juntos: não nos deixeis cair em tentação. Pela Santa Igreja, para que resista a toda tentação e testemunhe sua confiança somente na força da palavra de Deus, peçamos. Não nos deixeis cair em tentação. Por nossa comunidade, para que pela oração, solidariedade e missão seja um instrumento de vitória sobre a tentação, peçamos. Não nos deixeis cair em tentação. Muitos irmãos e irmãs se deixam levar pelo mal, causando sofrimento a si e aos demais. Que através da ajuda fraterna, libertem-se e bendigam a Deus, peçamos. Não nos deixeis cair em tentação. Por todos os que estão sofrendo, para que a dor não se torne tentação, a revolta e a blasfêmia, peçamos. Não nos deixeis cair em tentação. Rezemos juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus, nosso Pai, fonte da vida e princípio do bem viver, criastes o ser humano e lhe confiastes o mundo como um jardim a ser cultivado com amor. Dai-nos um coração acolhedor para assumir a vida como dom e compromisso. Abri nossos olhos para ver as necessidades dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais pobres e marginalizados. Ensinai-nos a sentir a verdadeira compaixão expressa no cuidado fraterno, próprio de quem reconhece no próximo o rosto do vosso Filho. Inspirai-nos palavras e ações para sermos construtores de uma nova sociedade reconciliada no amor. Dai-nos a graça de vivermos em comunidades eclesiais missionárias, que compadecidas vejam, se aproximem e cuidem daqueles que sofrem, a exemplo de Maria, a Senhora da Conceição Aparecida, e de Santa Dulce dos Pobres, anjo bom do Brasil. Por Jesus, o Filho amado, no Espírito, Senhor que dá vida. Amém. Ofertamos no altar de nosso Senhor os frutos do nosso suor e do nosso trabalho. E peçamos a Deus que nos conceda a devida conversão neste tempo quaresmal. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo com a mais linda flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, ó Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância quaresmal. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo criador. Céus e terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. Enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Tarcísio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Rezemos pelo 7º dia de Neuza, Elvira, Roberto e Kelvin. 30º dia de José Estevão, Rosa Maria e Sueli. 1 ano de José Wilson. Outros parentes, amigos, benfeitores de nossa comunidade e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dá-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Você que está em casa, faça agora a sua comunhão espiritual, desejando nesse momento um coração totalmente contrito e aberto, para que a vida plena dada por Deus possa resplandecer também na sua vida e na vida dos seus. Canto de comunhão. Meu povo ao banquete da vida, nesta mesa eu irei te ensinar. O jejum que me agrada é a partilha, a oração que prefiro é amar. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Se deseja sentir bem perto nossa Páscoa da libertação, vem primeiro comigo ao deserto do silêncio e da contemplação. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Se o pecado e mal desfiguram, se te assustam a dor e a cruz, minha graça e perdão desfigura, na palavra terás nova luz. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja e viver como irmãos. Pelo amor que nos tens eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Se o cansaço da vida te invade, quando a
deste pão. Ó Senhor, como é bom ser teu povo, ser igreja, viver como irmãos. Pelo amor que nos tens, eu te louvo, por te dares a nós neste pão. Jesus, manso e humilde de coração. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo, o pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo o nosso Senhor. O olhar da solidariedade social. O corpo é um templo sagrado, a mente o altar. Então devemos cuidá-los com o maior zelo. Corpo e mente são reflexos da nossa alma. A forma como nos apresentamos ao mundo é um cartão de visitas para o nosso encontro com Deus. Santa Dulce dos Pobres. E como Santa Dulce dos Pobres, coloque em prática na sua vida o que a campanha da fraternidade desse ano nos propõe. Avisos paroquiais. Via Sacra. Toda quarta-feira na igreja, a partir das 18h30. Nesta sexta-feira, dia 6, a Via Sacra será realizada no setor 1, entre as ruas Guaibê e Bolívia. A concentração será às 19 horas. Participe. Sacramento da iniciação à vida cristã. Informamos que a catequese para o sacramento da iniciação à vida cristã para adultos está com as inscrições abertas. Seu início será no dia 7/3, às 16 horas. Maiores informações na secretaria paroquial ou com o padre ao final da missa. E lembramos também as pessoas que levaram as fichas para preencher dessa catequese de iniciação cristã, tragam essa ficha ainda essa semana. Acolhida espiritual. O retorno do plantão de oração será nesta segunda-feira, dia 2, às 14 horas. Queremos agradecer à TV Santa Cecília, que pôde transmitir esta Eucaristia. Você que participou desta missa, que Deus possa cada vez mais abençoar a sua vida, a sua família, a sua quaresma. Venha nos visitar. A paróquia Nossa Senhora Aparecida fica na Avenida Afonso Pena, 614. A Santa Missa no sábado, às 19h30, domingo, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã e também às 18 horas. Unidos em comunidade, queremos agora pedir, através da intercessão de Maria por você, pelo seu emprego e também pela sua saúde. Vamos agora rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora Aparecida, estenda a sua mão direita para a imagem de Nossa Senhora Aparecida e cantemos juntos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao Filho pródigo, a alegria do retorno à casa. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Um santo domingo a todos. De amores de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste.